Olá, graça e paz para todos. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus que se encontra na Epístola de Judas, versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. O tema da mensagem: edificando a vós mesmos. Edificando-vos. Os cristãos devem defender e propagar a fé e resistir aos falsos ensinos de 4 maneiras. Primeiro, edificando-se na santíssima fé. A santa fé é a revelação divina do Novo Testamento, transmitido por Cristo e pelos apóstolos. Isso requer o estudo da palavra de Deus e um esforço resoluto para conhecer a verdade e os ensinos das Escrituras. 2. Orando no Espírito. Devemos orar no poder eficaz do Espírito Santo e confiando no Espírito para iluminar, orientar, energizar, sustentar e nos ajudar a lutarem em oração. Orar no Espírito inclui tanto orar com a mente quanto orar com o nosso espírito. 3. Permanecendo na esfera do amor de Deus por nós. Isso envolve obediência leal a Deus e a sua palavra. 4. Almejando e aguardando a volta de nosso Senhor e a glória eterna que acompanhará a sua volta. 1 Coríntios capítulo 14, verso 4. O que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Edifica-se a si mesmo. Falar em línguas sem interpretação edifica, faz crescer a fé e a vida espiritual, porque coloca a pessoa em comunhão direta com Deus por meio do Espírito, ultrapassando a capacidade da mente. O apóstolo Paulo declara que ele ora e tem comunhão com Deus desta maneira, e ao mesmo tempo ora com o seu entendimento. Verso 5. Eu quero que todos vós faleis línguas. O desejo do apóstolo Paulo refere-se aqui a falar em línguas a Deus nos momentos de devoção particular. Fica claro que línguas assim têm valor para a adoração e oração pessoais do cristão, individualmente. Em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12, milita a boa milícia da fé. Os termos milita e milícia provém da palavra grega que significa agonizar. O apóstolo Paulo vê a vida cristã como uma guerra, uma luta intensa que requer permanecer leal a Cristo e
em enfrentar os adversários do Evangelho. Todos nós somos conclamados a defender o Evangelho em qualquer ocupação em que Deus nos colocou. Capítulo 4, verso 1. Apostarão da fé. O Espírito Santo revelou explicitamente que haverá nos últimos tempos uma rebeldia organizada contra a fé pessoal em Jesus Cristo. Muitos crentes se desviarão da fé, porque deixarão de amar a verdade, de resistir às tendências pecaminosas dos últimos dias. Por isso, o evangelho liberal dos ministros e educadores modernistas encontrará pouca resistência em muitas igrejas. Hebreus capítulo 3, verso 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Apostasia pessoal. O termo grego é definido como decaída, deserção, rebelião, abandono, retirada ou afastar-se daquilo a que antes estava ligado. Apostar significa cortar o relacionamento salvífico com Cristo ou apartar-se da união vital com Ele. 1 Timóteo capítulo 5, verso 5. Espera em Deus e persevera de dia e de noite em rogos e orações. As viúvas que se dedicarem à grandiosa obra de oração devem receber honra, reconhecimento e ajuda, se necessário for, da igreja. Vem à memória a viúva Ana, que não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de dia e de noite. O cristianismo primitivo chamava a viúva desse tipo como a intercessora da igreja, a vigilante da porta e o altar de Deus. Hebreus capítulo 12, verso 15. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Raiz de amargura refere-se a um espírito e atitude caracterizados por animosidade e ressentimento intensos. A amargura pode ter como objeto pessoas da igreja. Isso prejudica a pessoa amargurada, pois fica sem condições de entrar na presença de Deus. Em oração, a amargura entre um grupo de crentes pode alastrar-se e corromper a muitos, destruindo a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Verso 14. Apocalipse, capítulo 22, verso 11, parte B. E quem é justo, faça justiça ainda,
E quem é santo, seja santificado ainda. Os cristãos, portanto, devem perseverar, praticando a justiça e vivendo em santidade até a volta de Cristo, porque a Bíblia diz que muitos serão confundidos na sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, quão grande e tremendo és tu, meu Pai. Não há Deus como tu, Senhor. Por isso eu te louvo, te adoro, te glorifico na beleza da tua santidade, ó Pai. Quero te louvar e agradecê-lo, Senhor, por mais um dia que o Senhor acrescentaste à minha existência, Pai. Obrigado pela tua graça, a tua presença, Senhor, por mais um dia, Pai, mais uma batalha vencida diante de ti, meu Pai. Por isso eu te glorifico, te adoro de todo o meu coração, Senhor. Aí está mais uma porção da tua palavra, edificando a vós mesmo, ó Pai, mostrando a necessidade de batalhar pela fé que um dia nos foi dada, ó Pai. A necessidade, meu Senhor, de não deixar que nenhuma raiz de amargura venha brotar dos nossos corações. Quantos estão dentro da tua casa, mas não estão na tua presença, Pai, porque estão com os corações, a sua alma cheia de rancor, de ódio, de amargura, Pai. Estão totalmente contaminados e contaminando o grupo, a igreja como um todo, ó Pai. E a tua palavra em Apocalipse 22:11 nos adverte: aquele que é justo, faça justiça ainda, aquele que é santo, santifique-se ainda, porque não abrir e piscar de olhos, Senhor, o Senhor há de arrebatar a tua igreja. Por isso eu te peço, ó Pai, desperta a tua igreja e liberta o teu povo, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação e todos os seus governantes, em nome de Jesus, amém.